Saí de Catanduva esses tempos atrás e vim para São Paulo. E no meio do caminho, pastor Flávio, eu descendo para a capital de madrugada, pastor Cleverson, eu precisava ouvir a voz de Deus. E eu vim no reduto, círculo de oração da igreja da minha mãe, 30 anos criado ali. Falei para minha esposa, eu vou lá na oração das irmãs. Aí minha esposa falou, que irmãs? Falei, lá da igreja da minha mãe. Ela, meu Deus, mas é 400 quilômetros. Falei, você me ajuda? Ela, que hora? Agora. Então vamos. Saímos de Catanduva 10 da noite, 2 da manhã nós estávamos aqui na Marginal. Entramos no apartamento que nós temos aqui. Falei para a Sheila, vamos descer as crianças devagarinho para não fazer barulho por causa dos moradores. Desce o básico, amanhã eu desço o resto. Vou colocar o telefone para despertar. 7 horas da manhã eu quero levantar e vou para o círculo de oração. Descemos devagarinho e Deus é tão detalhista, irmão, que Deus me permitiu olhar no relógio. Quando eu olhei no relógio era 2h30 da manhã. Falei para ela, não é hora de fazer barulho no condomínio, vamos entrar devagarinho. Entrei, dormi, 7 da manhã despertou, levantei, tomei um banho, me troquei e fui na oração. Falei para a Sheila, fica em casa que eu vou lá. Chegamos na oração, a oração lá é todos os dias de segunda a sexta, pastor Reginaldo, das 8 da manhã às 10 da manhã. Das 8 às 9, oração de joelho. Das 9 às 10 tem palavra, oração por pedido de oração, enfim. E quando vai encerrar, só para os irmãos desenhar na tua mente aí, aqui é o altar. A igreja é claro que é muito mais estreita do que essa. Então ali é a porta principal. Aqui é o púlpito da igreja. E a portinha lateral. Aquele dia a oração estava tão cheia que a corrente chegou aqui no encerramento, no pé do púlpito, e chegou até a porta lá atrás. E eu cheguei, entrei pela porta lateral, dobrei o joelho, e quando eu estava na corrente, eu fiquei bem na portinha lateral. Só para você entender, estou aqui, porta principal, altar da igreja. Quando nós fomos orar para encerrar, Deus tomou uma das irmãs em profecia e saiu passeando no meio da roda, falando com a igreja. E eu ali esperando a minha vez. Falei, Senhor, eu andei 400 quilômetros, eu preciso ouvir a tua voz. O Senhor sabe que eu estou passando em Catanduva, eu sou carente de ouvir a tua voz. E Deus, irmão, Deus é demais. Tem um pastor, tem um irmãozinho nosso lá, muito simples em Catanduva. Ele diz assim, esse Deus não é gente não, pastor. E é verdade. Irmãos, Deus tomou a profeta, falou com o varão da direita, falou com o da esquerda, falou com o da frente, só não falou com o de trás, porque não tinha ninguém atrás de mim. E eu nada. Aí eu comecei a murmurar no pensamento. Eu falei, Senhor, essa irmã que o Senhor está falando com ela agora, ela mora do lado da igreja. Se ela cair da cama, ela cai na igreja. Eu andei 5 horas para chegar aqui, Senhor. Ela está aqui todo dia. De repente Deus tomou a irmã, foi lá falar com outro irmão. Falei, Senhor, na rua da frente da igreja, 7 casas para cima, ele mora ali. Eu andei 4 horas e meia para chegar aqui com 2 crianças pequenas e minha esposa. Eu preciso só saber que o Senhor está comigo no meio de um vento. E falou com um, com outro. Daqui a pouquinho Deus acabou de falar, pegou a profeta e foi levar para o lugar. Quando ela passou no meio da corrente, que eu olhei lá pelas costas assim, irmão. Eu em pensamento, olhando na nuca dela, eu falei, Deus, quem sou eu para obrigar o Senhor a falar comigo? Se o Senhor não quer falar, quem sou eu para insistir? Quando abaixei a cabeça, eu senti que alguém apertou meu ombro. E quando eu ergui a cabeça, era a profeta. Ela foi, mas voltou. E quando ela voltou, Deus tomou a boca dela e disse assim, pastor Orlando, tu dorme, mas eu não durmo. Olha, irmãos, eu confesso que os irmãos deram glória, mas eu não dei. Eu falei, Senhor, eu não conheço nada da tua palavra, mas eu conheço o texto que vai dizer que o Senhor nem cochila, quanto mais dorme. Eu andei 4 horas e meia para ouvir só isso, Senhor, porque Deus só falou isso, pegou a profeta e voltou e foi para o lugar dela. Eu achei muito pouco, e eu fiquei naquela revolta santa. Falei, Senhor, tu dorme, mas eu não durmo, isso eu já conheço. Cheguei em casa, a Sheila falou para mim, como é que foi a oração? Uma bênção. Deus falou contigo? Poderosamente. E o que Deus falou contigo? Falou que eu durmo, mas ele não. Aí ela falou assim, não, estou falando sério. Eu falei, eu também estou. E detalhe, Deus só falou isso porque eu gritei na alma, senão nem isso ele tinha falado. Você não entende nada, eu vou te explicar. Expliquei para ela, ela falou, mas amém, pelo menos Deus falou isso. Mas eu fiquei sem entender.
Entrei dentro do quarto, fechei a porta, peguei um livro, estou lendo. A minha irmã que mora no condomínio do lado chegou. Como o apartamento é muito pequeno, eu escutei as duas conversando, Sheila e minha irmã. Escutei as duas conversando. Aí eu escutei a minha irmã falando assim para minha esposa: que hora que vocês chegaram? A minha esposa diz assim: o Zá olhou no relógio, era 2h20. Nós chegamos, estacionamos o carro e subimos. Ela disse assim: 3 horas da manhã, Deus foi no meu leito e mandou eu levantar e orar. E eu orando pela casa como Deus mandou. E quando eu fui encerrar a oração, Deus falou comigo: não encerre, abra a janela do teu apartamento, estenda as mãos na reta do prédio do teu irmão, que eu vou cortar um laço agora. Ela disse 3 da manhã. Minha esposa disse: então nós tínhamos acabado de chegar. Nós chegamos 2h20. Ela disse: Sheila, quando eu abri a janela, que eu estendi as mãos na reta do vosso estacionamento, eu vi o seu carro. Eu não vi quem era, mas alguém aqui de dentro estava com as 2 mãos no para-brisa do carro de vocês, fazendo um trabalho de bruxaria. Eu abri a porta do quarto e falei: eita, Sheila, eu estou achando que Deus falou pouco, mas agora eu estou entendendo. Enquanto nós ia dormir, o cão queria trabalhar, mas Deus disse: tu dorme. Aí eu, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Tu dorme, mas eu não durmo. Eu recebo esta palavra. Eu vou profetizar e receba quem crê. Contra a tua casa não vale encantamento. Receba esta profecia. Eita, labai, chore, alabai. Maramamai, alacai, achai.